Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos, e hoje nós abordaremos as diferentes ordens de espíritos. Sempre deixamos uma perguntinha para eles, né, para que a gente possa refletir, pesquisar e ao longo dos nossos estudos vamos tentar responder essa pergunta. Aquele espírito que está inclinado ao mal, ele permanece eternamente no mal? Ou ele pode se tornar um espírito superior? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber novas notificações e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então eles nos informam. Os espíritos são de diferente ordem, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, para que o espírito possa atingir uma determinada graduação, é necessário que ele busque, através do processo da vontade, do desejo, a perfeição. Então, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Então está lá na questão 96 a 97. Então por aqui a gente já vê e já responde a pergunta inicialmente feita. O espírito não fica estacionado, ele vai se melhorando. À medida que ele vai se depurando, ele vai mudando a sua graduação. Então, não existe o espírito eternamente mau. Não chamaremos de mau, mas eternamente ignorante. Ele há de adquirir, através da vontade, da experiência, ou até mesmo sendo forçado ao processo evolutivo, a elevar-se a essas categorias. Então vamos ver as três principais que ele nos fala? Então, a primeira, os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Segunda, os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. E a terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que caracteriza. Onde será que nós estamos nessas três principais? Pois é, né? Alguns não conseguem perceber que ainda habitamos na terceira ordem. Ainda, dado a nossa imperfeição, nossa ignorância, o desejo do mal, porque sim, desejar mal não é fazer mal. O simples fato de pensar no mal, já estou me colocando na terceira classe. Então, o que retarda esse progresso é justamente o que? Essas más inclinações. Essa falta da nossa reforma íntima, que muitas das vezes deixamos para lá, que não damos importância. Então, muitas vezes nós achamos assim, somos um bom espírita, né? Somos bom espírito, um bom espírita, mas desejamos o mal ao nosso irmão. Vibramos quando ocorre algo que o prejudica, aplaudimos quando ele decai ou quando ele escorrega em determinados obstáculos. Isso nos faz, sim, espíritos da terceira ordem. Isso nos leva a um espírito ainda nas fileiras da ignorância. Ou seja, somos espíritos imperfeitos. Exatamente. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então não é porque chegou à segunda ordem que ele está livre de todas as experiências que ainda vai experimentar. Não, ele vai passar por experiências, pelas provas, expiações. Sim, será submetido a diversas situações que trará dificuldades no seu progresso. Mas o desejo dele de fazer o bem fará com que ele passe por essas dificuldades, compreendendo as dificuldades como um processo evolutivo. Os da terceira ordem não são todos essencialmente maus. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados,
mais perturbadores do que malignos, que se compraze antes na malícia do que na malvadeza, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então ele está nos falando aqui, nessa classificação, de espíritos desencarnados. Mas não quer dizer que você não esteja incluso nessa divisão, principalmente quando ele aborda que não faz o bem nem o mal. Isso é muito comum entre nós. Eu não faço o mal, mas também não faz o bem. Então a gente está vendo por aqui que dentro dessas 3 classificações, pelo menos da segunda ordem e na da terceira ordem, existem várias outras ali no meio. Então a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então nós estamos vendo que mesmo os espíritos na classe 2, na classe de bons espíritos, também têm imperfeições que precisam depurar. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ao outro, a transição é insensível. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista da onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todo o sistema de classificação científica, que pode ser mais ou menos completos, mais ou menos racional, mais ou menos cômodos para a inteligência. Seja, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquirido sobre esse ponto, haja os espíritos divergindo quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos têm uma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixa-nos a forma e a escolha dos termos, a classificação numa palavra, os sistemas. Ou seja, ela é uma classificação metodológica, mas para que você tenha essa percepção como é dividido. Ela é rigorosa? Não. Ela é taxativa? Não. Ela é exemplificativa. E para o mundo espiritual isso pouco importa. O que importa efetivamente são as ações desses espíritos, são as atitudes desses espíritos, são o pensamento desses espíritos é que vai colocá-lo nessa classificação. Então façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tome contra a tendência a crer que, por ser espírito, todos devam saber tudo. Então, é bem forte essa questão número 100, em que ele nos adverte o cuidado nas informações que os espíritos nos dão, principalmente por não termos um mecanismo, muitas das vezes por falta de conhecimento sólido, na avaliação de que classificação está esse espírito. Que alguns, mesmo se utilizando de nomes conhecidos, são espíritos ignorantes. E o que vai caracterizar essa ignorância é justamente o que ele está dizendo, são as atitudes que ele está tomando. São justamente a falta de conhecimento de um determinado assunto que foge à sua compreensão, que foge a uma racionalidade, que foge a uma lógica. Então, quando diante desses espíritos, devemos ter o quê? Cautela redobrada, para que não sejamos envolvidos ou sejamos incautos dessa armadilha que o mundo espiritual, pela sua própria ignorância, está trazendo informações. Lembrando sempre que o mundo espiritual superior, tudo que ele realiza é no sentido de melhoria nossa, de melhoria moral nossa, de fazer com que haja o progresso daquele grupo, daquele indivíduo, daquela massa de pessoas encarnadas. É isso que o mundo superior faz. O mundo inferior já não tem essa preocupação, como veremos mais à frente. Então, essa cautela que eles advertiram Kardec serviu tanto na época para ele poder filtrar essas informações, entendendo que havia espíritos que poderiam dar mensagens equivocadas por causa da ignorância deles ainda, e também é atual para os nossos dias de hoje, porque diversas são as mensagens chegadas em centros espíritas e devemos continuar com essa mesma cautela, porque os espíritos que chegam para dar essas mensagens podem não ser um espírito já evoluído,
Muitas das vezes se assiste mensagem de espíritos falando de passagens bíblicas que são completamente infundadas, completamente desconexas, completamente sem qualquer revestimento de apoio histórico para se avalizar aquilo que está te dizendo. Então essa é a cautela que temos que ter. Por quê? Como bem adverte, não é porque você é um espírito que você passou a conhecer tudo. Existe a limitação sua, que só vai adquirir essa plenitude depois de muitas passagens dentro da matéria, depois de muitas reencarnações, adquirindo experiência, é que vai efetivamente sendo lapidado e ganhando esse conhecimento. Então, o fato de você ser um espírito não te autoriza a dar verdade ou validade àquela informação. E por isso que se assiste muitas das vezes, né, informações de livros que são criados, foi o espírito de fulano que falou, quando na verdade esse espírito tem sua limitação, tem o seu conhecimento ainda um tanto parco em relação àquele assunto. Por isso a cautela. Claro, devemos questionar, devemos fazer barulho. Não, simplesmente devemos separar o joio do trigo. Aquilo que não tem uma lógica, aquilo que não passa pelo crivo da razão, esses são desprezados. Não devem ser levados em consideração. Principalmente aqueles episódios históricos apoiados no Velho Testamento ou no Novo Testamento, em que a ciência tem demonstrado que aquilo não era uma verdade. E olha, note que não estamos falando que o espírito teve a intenção de enganar. Simplesmente, o que pode ter acontecido era que ele relatou com base naquilo que ele conhecia. Então, os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os de segunda se caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, corresponde aos espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisão em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Está lá na questão 100, no Livro dos Espíritos, em que ele faz essa colocação, mostrando que foi o concurso do mundo espiritual que auxiliou nessa classificação. Com o auxílio do quadro que nós vamos postar, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que passam a entrar em relação conosco, e, por consequente, o grau de confiança ou de estima que mereçam. Sendo sempre gradual, o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado no sentido que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, ou que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então você observa que na análise da mensagem nós temos que ter muita cautela e muita experiência para poder analisar isso que está sendo dito. Porque um espírito pode passar por diversas categorias e o que vai determinar são os seus atos, a linguagem com que ele se apresenta. Então agora nós vamos falar um pouquinho de cada ordem, mas lembre-se, isso não é uma ordem estática ou uma ordem taxativa, é uma ordem exemplificativa. Alguns podem ter isso, podem ter aquilo, pode não ter a outra que eu vou falar, mas o que importa é que ao ter uma dessas, vai mostrar a sua tendência à imperfeição, pertencente assim à terceira ordem. Então a terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Quais são as características que esses espíritos se apresentam? Uma ou umas. Tem intuição de Deus, mas não compreende. Então todos têm intuição de Deus. Nós temos dificuldade de compreender. Olha, nas aulas iniciais, quando a gente começou a estudar aqui o Livro dos Espíritos, as primeiras questões do Livro dos Espíritos, como é difícil para a gente conceituar Deus, entender o que é Deus. Nem todos são essencialmente maus, em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade.
Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Pode aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Então são inteligentes? Sim, assim como o encarnado. Muitos são muito inteligentes, mas também muito propensos ao mal. Restritos conhecimento têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Então é o falso sábio, pensa que sabe. Na linguagem que eu uso se lhe revelam o caráter. Percebe a felicidade dos bons e isso os atormenta. Ele enxerga essa felicidade tão distante para ele que isso causa tormento. Alguns de nós até, ao enxergarmos as redes sociais, nos sentimos tão infelizes em ver o outro feliz. Isso é uma característica do espírito imperfeito. Conserva a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas das vezes mais penosa do que a realidade. Então, o espírito no mundo espiritual vai lembrar de sua vida corpórea e vai sentir as dores, porque serão dores morais, que também não vamos entrar no mérito agora, veremos mais à frente. Pode compor 5 classes principais. Então, os espíritos, de um modo geral, classificaram essa terceira ordem de espíritos imperfeitos em 5 classes, que nós vamos ver agora. Nós vamos falar de ordem de inferioridade para superioridade, né? Começando pela 10ª classe. 10ª classe. São inclinados ao mal, de que faz objeto de sua preocupação. Dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. A trivialidade e a grosseria das expressões, neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Alguns povos os arvoram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhe suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade. Mas aí eu faço uma pergunta. Será que ele tem influência sobre um espírito encarnado, ou até mesmo espírito desencarnado, se esse não desejar? Se esse não estabelecer essa sintonia? Nossa, você está indo lá na frente agora, hein? Mas aqui ele já te diz, ele te mostra que é preciso haver o quê? A vontade do outro de subjugar a vontade desse espírito. Então, sem chegar lá na frente dos assuntos que estamos discorrendo, nós observamos que alguns irmãos nossos se utilizam dessa fala. É comum se usar, eu fiz determinado ato ou eu agi de determinada forma porque eu estava sob a influência de um espírito impuro. Isso não é verdade, isso não tem base. Muito pelo contrário, se você deixou-se levar, deixou-se levar porque você se deixou levar. A 9ª classe, espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Mete-se em tudo, a tudo responde, sem se incomodarem com a verdade. Então esse espírito ele vai dizer... Não tem nenhum compromisso com a nenhum verdade. comprometimento, nem compromisso com a verdade. Gosta de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. Aqui ele tem um desejo de mistificar, ele tem um desejo de causar dano. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Então estamos vendo que todos esses seres, tratados como seres místicos, na realidade eles são espíritos levianos. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam um nome suposto, é mais por malícia do que por maldade.
A oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Então esses são comuns nos centros, visitam muitas das casas e não faltam aqueles desavisados, aqueles irmãos por falta de estudo, por falta de conhecimento, que dão ouvidos a esses espíritos. Naturalmente, terão sérios prejuízos se seguirem essas orientações. Dispõem de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparente um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Então ele já melhorou o seu linguajar, ele já consegue articular bem as suas frases, ele já tem uma certa malícia na fala, que aqueles que ouvem pensam estar diante de um espírito de elevada categoria, quando na verdade você está diante de um espírito pseudo-sábio. E aí vocês podem estar se perguntando, mas então eles não vão conseguir enganar todos os médiuns ou todos os dirigentes que estão ali recebendo essa mensagem? Não. Um dirigente experiente, um dirigente focado nos estudos, ele vai saber instigar esse espírito para saber o grau de profundidade da mensagem que ele está passando. Porque esses espíritos eles vão tentar enganar? Sim. Vão fazer uma linguagem rebuscada? Sim. Mas se você tentar aprofundar, eles vão acabar escorregando e deixando mostrar quem realmente eles são. E não faltam dirigentes de centro que, pela sua vaidade, pela falta de estudo, pela falta de conhecimento, se deixam levar por esses pseudo-sábios. Muitas das vezes conduzindo as suas administrações de desastre para o propósito que aquela instituição foi criada. Por falta de quê? De estudo, por falta de conhecimento, por falta de se debruçar sobre os livros para saber a diferença de um espírito para o outro e a mensagem que está sendo recebida. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, são espíritos que vão te falar, vão te trazer informações como se conhecimento tivesse. Alguns deles, como eu mencionei, vão induzir o médium a acreditar que está recebendo uma psicografia de alguém de elevada estirpe, quando na verdade é um pseudo-sábio. Então ele vai falar sobre passagens bíblicas, ele vai falar sobre acontecimentos passados, uma autoridade que é de invejar. Quando pesquisado, quando depurado aquela informação, vai se chegar à conclusão que não tem uma base sólida, que ele não conhece, que aquilo não passa de uma mistificação ou uma falta de conhecimento. A sétima classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. E aqui fica sempre a advertência. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Pois é, mas também não faz o bem a ninguém. Pende tanto para um como para o outro e não ultrapassa a condição comum da humanidade, quer no que concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Lembra que nós falamos no início que às vezes os espíritos apresentam uma característica ou outra característica? Para quê? Existem pessoas que são extremamente bondosas, que não fazem o mal a ninguém, mas são apegadas ao mundo material. Onde elas se encontram nessa classificação? Os espíritos imperfeitos, na terceira classe. Porque sim, apesar de muitos espirituais estarmos falando dessa divisão dos espíritos, essa também serve para os espíritos encarnados. Sim, estamos encarnados, mas somos espíritos. E quando espíritos, somos classificados nessa classificação que eles deram. Porque a grossos olhos, uma visão grosseira sobre o assunto, parece-nos que estamos falando somente dos espíritos desencarnados. Mas não, isso também nos remete aos espíritos encarnados que têm igual proceder. Aliás, é por isso, não vamos dar spoiler naturalmente, é por isso que muitas das vezes aqueles indivíduos são atraídos por esses espíritos, porque há uma sintonia, há uma similaridade do pensar. Então eu me aprazo com o mal, naturalmente eu terei quem? Em sua companhia. Espíritos da mesma vertente ou da mesma sintonia do que eu estou vibrando. A sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, pode caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente suas presenças por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar.
afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parece ser os agentes principais da vicissitude dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações deste gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Não vamos entrar no mérito, mas às vezes torna-se necessário determinadas manifestações para que você, encarnado, perceba que existe algo muito além da sua visão, digamos assim, do seu conhecimento. A segunda ordem, que já são os espíritos bons. Vimos os espíritos imperfeitos e as suas subdivisões. Agora vamos tratar da segunda ordem, que são os espíritos bons, onde a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Quais são as características gerais deles? Suas qualidades e poderes para fazer o bem dependem do seu grau de adiantamento. Uns são avançados em ciência, outros em sabedoria e bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Compreende Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que o fizeram e pelo mal que impedem. Quando encarnados, são bondosos, benevolentes, como seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Então, nós temos, muitas das vezes, espíritos encarnados que têm essa conduta de bondade. Ele já não pensa no mal, ele passa pelas agruras, pelas dificuldades, pelas dores da matéria, sim, ele passa. Mas eles estão tão bem amoldados à compreensão da necessidade de passar por esse obstáculo que isso não traz qualquer sentimento negativo para eles. Muito pelo contrário, eles aceitam, eles compreendem, eles simplesmente confiam na providência divina, deixando que aqueles eventos, ao ocorrerem, faz parte desse processo e acreditam e sabem que depois de passado essa tempestade, a bonança virá. Ou seja, a sua compreensão de que a matéria ela é temporária, faz parte do amadurecimento, inclusive para eles, é bem forte. Por isso que os espíritos dizem que há predominância do espírito sobre a matéria. Dentro dos espíritos bons, ou dos bons espíritos, também existem classificações, ou seja, intermediários aí nessa classificação. Seria uma subdivisão. Então, nós temos a quinta classe, sempre começando de trás para frente. A quinta classe são os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Nota que eles sempre nos frisam isso, que não é porque é um espírito bom que ele tem a plenitude do conhecimento. Não, ele não tem. Tem limitação. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, a esses espíritos, muitas das vezes, vai intuir os nossos cientistas, né? Os nossos descobridores, que algumas vezes até se julgam pais daquela descoberta, quando na verdade foram responsáveis esses espíritos, naturalmente, com a permissão do Criador, vai socorrer o homem, vai trazer aquela informação que algumas vezes está dificultando aquele progresso,
São esses espíritos que vão nos socorrer, vão nos auxiliar. E a terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracterizam. Sem possuir limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, esses espíritos, eles compreendem a nossa natureza quando encarnado, compreendem as nossas deficiências morais, compreendem os nossos erros e equívocos. Por quê? Porque detêm a sabedoria e sabem que todos nós, ao passarmos por esses episódios, iremos melhorar, iremos evoluir. Eles sabem que o progresso nos força a caminhar e nada é estanque, muito ao contrário. À medida em que vamos avançando, vamos evoluindo. Segunda classe, espíritos superiores. Este sim reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, vai ver que ele já está quase no espírito puro. Exatamente. Da linguagem que empregam se exalam sempre a benevolência, é uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Pode saber tudo? Não. Não. Os espíritos superiores vão nos revelar? Não. De acordo com o momento, de acordo com a nossa capacidade daquele saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade, cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, são espíritos que, ao encarnar, têm uma missão, têm uma finalidade, têm um objetivo. E esse objetivo sempre está atrelado à melhoria, ao progresso da humanidade. Não de um grupo, mas de um todo. A primeira ordem são os espíritos puros. É uma classe única. Classe única. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Característica deles. Os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas de expiação. Olha o que ele falou. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então o espírito é criado puro? Ele já é criado pronto? Não. Ele é criado simples e ignorante e vai passar por todas essas classes até alcançar a condição de espírito puro. Por que muitas das vezes em sala de aula a gente costuma dizer: você pode se tornar um anjo? É uma alegoria. Você pode se tornar um santo? Que também é uma alegoria. Sim, você pode. Vai depender do quê? Do progresso que você vai realizar. E aqui está a demonstração disso, que os espíritos puros que atingiram essa perfeição, eles passaram por todas as sendas, eles passaram por todas as agruras da matéria, por todo o sofrimento. Deus não é injusto com o homem, com o espírito. Nenhum espírito goza de privilégios diante do Criador. Todos, sem exceção, passam por essa caminhada, por essas dificuldades. Aliás, são as dificuldades que vão depurar, são as experiências que vivemos na matéria é que vai nos transformar até chegar à classe de espíritos puros. Então, todos nós chegaremos a essa condição? Sim. Se você me perguntar quanto tempo, eu não sei te responder. Alguns até têm uma velocidade maior, outros demoram muito. Tudo vai depender como é que você, lá na classificação da imperfeição, se libera dessa imperfeição. Mas todos, sem exceção, galgarão a posição máxima, que são espíritos puros. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material.
Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Muito pelo contrário, eles se aprazem, eles são felizes, eles compreendem a felicidade. Não a felicidade que nós conhecemos do mundo imperfeito nosso, por sermos espíritos imperfeitos, acreditamos que felicidade são coisas materiais. Não, é muito além da nossa compreensão dessa felicidade. Mas todos são felizes. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir aos homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins. Mais uma vez aqui uma alegoria. Falamos lá dos duendes, representando os espíritos imperfeitos, mas também temos aqui uma representação dos espíritos puros, que são os anjos, os arcanjos, serafins. Pode os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então você observa quando ele nos diz que esses espíritos superiores não estão à disposição nossa. Raramente eles trarão mensagem, raramente. Quem mais vai trazer mensagem são os espíritos bons que trarão mensagem. Os superiores, muito raros serão as suas mensagens. Bom, vimos a classificação dos espíritos, as suas subdivisões, cada uma na categoria. Vimos também que, infelizmente, por equívocos nossos, pela demora em querer progredir, ainda estamos na classificação de espíritos imperfeitos, ainda estamos arrigados ainda à matéria, né, ao pensar mal, mas isso não invalida que nos esforcemos para mudar essa categoria. Podemos mudar ainda encarnado? Por que não? É tudo uma questão de escolha, é tudo uma questão de livre-arbítrio, é tudo uma questão de seguir as diretrizes que os bons espíritos seguem, de querer fazer o bem. Mas note, não é só fazer o bem, é um conjunto de ações, de atitudes, de pensamento, de vibrações que esse espírito possui. Lembrando que essa classificação que nos é dada, ela tanto serve para o espírito desencarnado quanto para o espírito encarnado. E que tenhamos essa percepção que a melhoria e a elevação para outras classes só depende de uma única coisa, de você, de mais ninguém. Então os esforços empreendidos para conquistar novas categorias não servem à mão de Deus para te dar um jeitinho. Você terá que trabalhar para poder galgar essas posições, você terá que caminhar, você terá que evoluir. Assim, esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos nos próximos assuntos, sempre com a mesma vibração, com o mesmo desejo de trazer a vocês este conhecimento que Kardec, através do mundo espiritual, nos legou. Fique em paz.